Beleza, pessoal? Sim, o áudio tá bom. Obrigado, Conceição. Pessoal, é o seguinte, né? Então, vou fazer essa aula aqui, né? Como se fosse uma aula para que vocês, a princípio, possam aproveitar. Vendo aqui um tema muito importante para a prova de vocês, que é o Código Tributário Estadual da Bahia, né? Que apesar de ser uma lei bem antiga no edital aqui, né? Ela está atualizada, se bem que a atualização faz com que em alguns sites você vai lá, você não encontra a atualização, e isso faz com que os professores e os alunos fiquem doidos, né? Então, a primeira coisa que eu aconselho você é pegar o COTEB, né, que a gente vai apelidá-lo assim, né, o Código Tributário do Estado da Bahia, o COTEB, pegue o COTEB, né, do site oficial da Secretaria da Fazenda da Bahia, porque aqui ele está mais atualizado, tá bom? Porque senão você começa a ver coisas que você falaria, né, não está atualizado, e a princípio você acaba, né, gerando mais confusão ainda na sua cabeça de você pegar uma coisa desatualizada, até porque o COTEB original ele é feito antes de 1966, com código, aliás, antes de 1988, que é a Constituição Federal, então é o antigo ICM, ainda não tinha união com o Imposto sobre Serviços de Comunicação e de Transporte Interestadual e Intermunicipal, então você só tinha o antigo ICM. Então, na idade, o COTEB hoje, essa parte toda inicial do código, a princípio nem cai na sua prova, e é importante que a gente já cite isso para você. Então, do artigo 1º até o artigo 92, 93, a gente vai ver melhor aqui daqui a pouco quando eu for ver o slide. Você vai ver que você, a princípio, não tem nem que tocar, tá bom? Vou falar isso para você numa boa, né? Quer dizer, você não tem nem que tocar nessa parte que trata a respeito aqui do COTEB, justamente a parte relacionada ao quê? Né? Ao que nós chamamos aí o Código Tributário do Estado. Quer dizer, você não pode nem tocar nessa parte aí. Tá legal? Por quê? Porque ela trata, a princípio, a respeito de situações que nem constam dentro aí do nosso, né, do nosso cabedal, da nossa informação, nem vai constar aí para vocês efetivamente com uma situação aí relacionada ao tributo, né? Porque é um tributo que não existe mais. A gente poderia dizer assim, não, esse tributo aí está fora de consideração, né? Então é importante que a gente veja essa situação aí como um tributo que a princípio estaria fora aí do nosso da nossa informação, tá bom, pessoal? Então, estou aqui brigando aqui um pouquinho com o slide, vamos ver se eu consigo passar ele direitinho, né? Sempre tem alguma importante coisa aqui que a gente precisa, a princípio, dar uma olhada, e aqui eu estou vendo aqui que eu não estou conseguindo fazer a alteração do slide, deixa eu ver aqui o porquê. Perdão, viu, Conceição, a gente está aqui e eu estou querendo alterar aqui o slide, tá? Já achei onde eu altero, beleza. Achei onde eu altero. Vamos ver se vai aparecer na imagem. A imagem tem um gap, né? Então a gente, a princípio, aparece aí. Demora um pouquinho para entrar, né? Mas vamos ver se a gente consegue agora voltar para a telinha. Volto para a telinha e mudo aqui. Beleza, é o que eu quero. Beleza? Então tá aí, ó. Toda a primeira parte, né? O título 1 fala da competência tributária estadual, um artigo só, né? O artigo 2º. Depois tudo aí vai ser ICM, tá vendo? Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Esse ICM é o precursor do ICMS, mas ele não cai na prova, tá bom? Até eu creio que, baseado em informações aí de outros sites, a gente percebe nitidamente que em outros sites o ICM aí, a princípio, aparece como se tivesse, né, dentro do Código Tributário Estadual, você tivesse que fazer só adaptações para o ICMS. Melhor nem tocar, tá? Eu aconselho você a nem tocar nessa parte. Tudo que você tem que ler a respeito do ICMS, você lê na 7.014/96, que é a lei instituidora. Então, a primeira coisa que eu falo para você, ó, primeira parte, o título 2 aí do COTEB, está fora da sua matéria para estudar. Tudo bem? Então, vai lá, do artigo 3º, ó, de incidência até o lançamento, artigo 28 já está fora. Mas não só isso, ó. Depois vai até artigo 56 das disposições especiais, está fora também. Depois tem o antigo ITBI,
Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos. Por que ITBI, professor? Porque antes da existência do ITCD dos estados, nós não tínhamos o ITCD. Nós tínhamos o ITBI estadual, que era um imposto que incidia sobre transmissões onerosas e transmissões gratuitas. Então, era um imposto que incidia sobre transmissão onerosa, sobre transmissão gratuita de bens somente imóveis. Esse imposto não existe mais, né? Esse imposto, nem temos mais esse imposto. Então, na verdade, é uma situação totalmente irregular, né, em relação ao que nós temos hoje. Então, também, essa parte da matéria, eu aconselho totalmente o meu aluno a nem olhar. 57 ao 93, até o 93, tá vendo? Nem olha, tá bom? Por quê? Porque, a princípio, não é a parte importante aí da disciplina, porque esse imposto não existe mais. Você vai estudar o ITCD, é claro, para a prova, mas a partir do momento que você for estudar lá os artigos relativos à lei instituidora do tributo. Fechou? Bom, aí começa a matéria interessante. Então, lá no artigo 94 ao 99, vai falar de um tributo que você vai pensar assim, tem tanta coisa para cobrar, né, relacionada ao ITCD, ao IPVA e ao ICMS, será que vai cair contribuição de melhoria? Você fala assim para mim, será que vai cair contribuição de melhoria? No último concurso da Cefaz Bahia, né, o concurso de auditor, que inclusive tem a competência para fiscalizar a contribuição de melhoria, caiu na prova. A contribuição de melhoria é pouca coisa, são só 5 artigos, mas caiu na última prova, que foi feita pela Fundação Carlos Chagas, não é a mesma banca que vai nos avaliar agora. Mas, de qualquer forma, a gente já sabe que a condição de melhoria chama a atenção do avaliador, ou pelo menos de um tipo de avaliador, né? Então, já caiu em prova anterior a contribuição de melhoria. Outra, né? Aí começa a correção monetária, que trata a respeito da situação de nós termos inflação. Então, você tem a correção monetária. Os acréscimos moratórios, aqui então ele está falando da multa moratória e dos juros de mora. Um fator fixo que é utilizado através da taxa de juros Selic para atualização de valores a serem pagos à fiscalização. A administração tributária, aqui caiu outra questão da prova dos senhores. E aqui eu acho que tem um dos artigos mais importantes para a prova, que eu creio que é o artigo 107, que fala da incumbência de um agente tributário aqui no estado da Bahia. Então, na verdade, dentro da administração tributária, eu creio que possa cair de novo uma questão de prova. Então, volto aqui para você, na sua frente, falando, olhando nos seus olhinhos. Eu acho que na parte da administração tributária pode sim cair uma questão de prova, como caiu na prova da Cefaz Bahia, feita pela FCC em 2019. Pouquinho tempo atrás, já caiu na prova, mas o artigo 107 fala da função do agente tributário e a diferença da função do agente tributário para o auditor fiscal. Então, isso acaba sendo interessante para nós. Tá legal? Que mais? Aí nós temos da certidão negativa, lembra muito os artigos 205 e 206 lá do CTN. Da dívida ativa tributária, lembra muito os artigos 200, 201 lá do Código Tributário Nacional até o 204. Quer dizer, então a gente tem lá, artigo 201 ao 204 do CTN, é muito lembrado aí pelo que a gente fala da dívida ativa tributária. Então, na verdade, vamos lembrar também que essa parte aí, certidão negativa, dívida ativa tributária, lembra muito, o Código Tributário Estadual, ele tem que se espelhar no Código Tributário Nacional. Então, aquilo que você já estudou em tributário, acaba sendo revisto aqui quando você estuda o COTEB, nesses artigos. Tá legal? Então, eu estou separando o boi, cortando por partes. Peguei a primeira parte da matéria, até o artigo 93 e mandei embora. Do 94 ao 99 eu falei, agora está uma parte que começou a cair em provas anteriores. Aí a partir do 100 e fui até, olha lá, o 121 estou falando, isso aqui está mais relacionado com o que tem lá no Código Tributário Nacional. Claro, tem regras próprias aqui da Bahia. E olha, eu pintei lá, não pintei à toa, né? Pintei de vermelhinho aquilo que eu acho mais importante na matéria. Então, se a princípio você falasse para mim o que é mais importante na disciplina, Tudão, eu vou falar para você, o mais importante na nossa disciplina, né, para o COTEB é o processo administrativo fiscal. Por quê, Tudão? Porque o processo administrativo fiscal, ele se inicia com o procedimento da fiscalização.
Então, eu vou dar alguns procedimentos que a fiscalização inicia um procedimento. Então, você vai até um local e você verifica que tem uma mercadoria que a princípio é falsa. Você faz o quê? A apreensão daquela mercadoria, porque o fiscal tem que trazer provas materiais ao processo. Então, se você não aprender, ninguém vai confiar naquilo que você vai falar somente. Tem que aprender. Então, aprender é trazer provas materiais. O que é material? Prova. Prova é aquilo que vai comprovar a sua acusação. Material é aquilo que é tocado pelos seus dedos. Então, quando você apreende a mercadoria, você vai lavrar um termo de apreensão, e esse termo de apreensão é uma peça acusatória. O contribuinte vai ter que demonstrar que aquilo não era falso, ele vai ter que demonstrar. Então, você apreendeu um caminhão e verificou que o caminhão estava com gasolina adulterada. É facilmente perceptível pela cor da gasolina ou pelo cheiro da gasolina, e depois chama lá o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, ele vai avaliar e vai ver que realmente está adulterado. Mas, de qualquer forma, você faz o quê? A apreensão. Então, um procedimento, quer dizer, uma ação fiscal, procedimento fiscal é uma ação fiscal. Ela se inicia, por exemplo, com o termo de apreensão. Ela se inicia quando você vai na empresa e aí você vai lavrar um termo de início de fiscalização, que é o TIF, que é citado lá no CTN. Sabe, o fiscal, quando vai numa empresa, você que vai ser um agente tributário, se você precisar ir numa empresa, você vai precisar lavrar um termo de início de fiscalização. E nesse termo de início você vai falar o que você foi fazer na empresa. Né? Então você vai dizer para o contribuinte o que você está fazendo naquela empresa. Tudo bem? Claro que na forma genérica. Você não vai falar, eu vou pegar uma infração que você está cometendo. Você não sabe. Você vai começar uma ação fiscal, você não sabe se você vai encontrar a infração ou não. Não é verdade? Então, isso é um procedimento de fiscalização. Então, a gente vai, através desses procedimentos, nós vamos começar uma ação fiscal que pode culminar numa acusação. O que é uma acusação, professor? É uma autuação. Então, você viu que o cara descumpriu uma lei estadual da Bahia. Então, ele descumpriu uma lei estadual. Então, seja o descumprimento da obrigação acessória, a obrigação de fazer ou não fazer, que não seja o pagamento, ou o descumprimento de uma obrigação principal, ele não pagou. Aí que você faz, fiscal, agente tributário da Bahia, você vai lá e lavra uma auto-infração. E é esse auto-infração que é um dos procedimentos fiscais, ou seja, uma das ações fiscais que o fiscal faz quando vai na empresa, ele lavra autos de infração, que a princípio, mediante uma defesa do contribuinte, então de um lado está o fisco, lavrando auto de infração, acusando o contribuinte de faltar de pagamento de tributo ou faltar de cumprir uma obrigação acessória. Então aqui está a acusação. Aí o contribuinte vai lá e se defende. Quando ele entra com a defesa, inicia o que a gente vai estudar aqui. Quando ele entra com a defesa, ou seja, quando ele vou entrar com a defesa contra o fisco, aí se inicia o que a gente vai estudar aqui, que é justamente o que nós estamos falando, né? A respeito dessa situação, que é justamente o que nós estamos falando, a respeito da situação aí, que é justamente o início dessa situação da ação fiscal. Né? Não, perdão, é o início do que nós chamamos do processo administrativo fiscal. Então, com a autuação, inicia-se o processo administrativo fiscal. E aí o início se dá justamente com a apresentação da defesa. É com a defesa que se inicia realmente o processo administrativo fiscal, que está iniciado aí no COTEB. Nós temos o regimento interno do CONCEF, do Conselho de Contribuintes aqui do nosso estado, né? O Conselho da Fazenda do Estado da Bahia, o CONCEF. Nós temos esse regimento como mais um item do nosso edital. Então, aqui eu também acho uma parte interessante. Volta lá para o slide. Porque ele vai falar do processo administrativo fiscal, como é que se inicia o processo fiscal de fiscalização propriamente dito. Eu falei algumas coisas. Aí a defesa do contribuinte, como eu falei, é muito importante, porque a partir da defesa se inicia o processo contencioso. Como é que se prepara um processo para julgamento? Como é que se instrui o processo com provas? Porque o fisco acusa e quem acusa faz a prova. O contribuinte se defende, quem se defende faz prova também. Então, são provas apresentadas pela acusação, provas apresentadas pela defesa. Qual o momento da apresentação de cada uma dessas provas? Aí apresentou as provas, vamos para o julgamento. Então, o julgamento do processo administrativo fiscal na primeira, na segunda instância são apresentados ali, né? Depois nós temos uma outra parte que eu considero muito importante. Então, você vai aprender sobre o julgamento da primeira e segunda instância, vai aprender dos recursos. Quais são os recursos que nós temos? Temos o recurso voluntário, o reexame necessário, que é o recurso de ofício. Temos o recurso extraordinário, quer dizer, os recursos caem na prova.
Eles gostam, normalmente um dos temas que cai em prova são os recursos, tá certo? E aí depois nós temos um único processo que eu falo que é o processo não contencioso, em regra, que a princípio também cai em prova, que é o processo de consulta tributária. E, finalmente, o processo de restituição, que é um outro processo também não contencioso, mas com menos chance de cair na prova. Mas, de toda forma, toda a parte de processo administrativo fiscal, ou seja, do artigo 122 ao 161, ou seja, esses 41 artigos, eu considero que são os mais importantes para a nossa prova. Tá legal? Então, se você tiver que estudar, eu considero esses artigos os mais importantes para a nossa prova. Fechou, galera? Então, guarda isso aí, porque eu acho muito interessante você conhecer e levar para a prova. Bom, então a gente vai agora, só para você saber, né, só para você, a princípio, coordenar suas informações, o artigo 2º, né, ele fala quais são os tributos que são de competência do Estado da Bahia de acordo com o COTEB. Veja como está antiga a informação, né? Falava só do ICMS, na época o ICM, falava só do ITBI, que hoje é o ITCD, nem falava do IPVA. Mas vamos lembrar, também já falava da taxa de serviços e da taxa de polícia. Duas taxas importantíssimas aqui para nós, né? Taxa de serviços, taxa de polícia, né? E também as contribuições de melhoria. Então, na idade, eu começaria a estudar essa matéria que a gente está estudando aqui pela contribuição de melhoria. Vamos lembrar? A contribuição de melhoria é aquele tributo da mais-valia, ou seja, o Estado usa os seus recursos, que são de todos, para poder prover uma obra pública, e aquilo vai valorizar o imóvel de uma pessoa. O seu João está dentro da área que foi valorizada pelo imóvel, então ele pode ser cobrado da contribuição de melhoria. É facultado, né, ao Estado da Bahia cobrar a contribuição de melhoria. Então ele fala isso, ó, a contribuição de melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis beneficiados por uma obra pública do Estado da Bahia e tem como limite total a despesa realizada. Gente, aqui vale totalmente você, a princípio, vincular o que você vai ler no COTEB com o CTN. Veja que o COTEB é de 81, o CTN é de 66, mas, a princípio, a gente tem que vincular as coisas. Então, a despesa total, se é o valor da obra realizada, não tem problema. Na idade, a contribuição de melhoria pode, a princípio, custear toda a obra ou parte da obra. Quem vai decidir isso é a lei instituidora do tributo. Aí ele já fala assim, ó, tem um pessoal que já não paga a contribuição de melhoria aqui no Estado, que são as pessoas de direito público, ó, não estão sujeitas ao pagamento. Então, elas estão fora, né, do campo de atuação da cobrança da receita do Estado, a própria pessoa de direito público. Então é bom de cair na prova isso aqui, não está sujeito ao pagamento. Veja lá, obedecidas as disposições de lei complementar, o regulamento vai dispor sobre os requisitos de instituição, cálculo e cobrança do tributo. Artigo 81 do CTN. O que tem que ter na lei instituidora da contribuição de melhoria? Está lá no CTN, no Código Tributário Nacional. Considera-se obra pública estadual realizada pelo Estado ou por entidade administrativa descentralizada do Estado, com recursos próprios oriundos de transferência da União. Aqui tem mais detalhes, né? Então, a obra pública tem que ser custeada pelo Estado ou por uma administração descentralizada do Estado, já é o suficiente. Olha que interessante, está diferente, né? Isso está diferente, né? A respeito das situações, né? Para a gente poder levar para a prova. Então está diferente assim do que está no CTN, né? Mas é interessante, com recursos próprios oriundos de transferência da União. Interessante também, né? Da onde que ele tirou essa informação, né? Transferência da União, tá bom? Então a gente leva essa informação também para a prova, né? Quem é contribuinte desse imposto? Quem a princípio tem que pagar o tributo como contribuinte? Com certeza está relacionado diretamente à figura do proprietário do imóvel, né? Então, o contribuinte é o proprietário ao tempo do lançamento do imóvel beneficiado em razão da obra pública do Estado. Então, houve valorização imobiliária, é contribuinte do imposto, né? Esse proprietário do imóvel, então, está ali, né? O que mais? Os bens indivíduos serão considerados como pertencentes a um só proprietário. E aquele em cujo nome foi lançado o tributo terá direito de exigir dos demais condôminos as parcelas que lhes couberem. Olha só que interessante. Um bem indivíduo é considerado como pertencente a um só proprietário. E aquele em cujo nome foi lançado o tributo terá direito de exigir dos demais condôminos as parcelas que lhes couberem. Imagine, então, né, várias pessoas, a Ana, a Paula e a Patrícia, resolvendo comprar um determinado imóvel de forma
a fazer um condomínio indiviso. Elas mesmas já criaram essa circunstância em contrato e falaram, ó, é indivisível o bem, né? Só quando nós vendemos o bem que nós vamos poder, a princípio, repartir o fruto do bem, que seria o resultado, né? O valor que vocês vão conseguir com o bem. Mas a Ana Paula e a Patrícia resolveram falar, não, é um condomínio indiviso. Se a gente tivesse que dividir, a gente não teria como. Você fica com a sala e com a cozinha, você fica com os quartos, eu fico com os banheiros, não dá. Então, na verdade, o que ele está falando assim, ó, ao invés do Estado da Bahia cobrar a contribuição de melhoria em cima das 3, ele pode escolher um só para cobrar tudo. E aí esse que pagar vai ter que, a princípio, ele mesmo entrar com uma ação de regresso contra os demais para poder reaver esse valor. É o que ele está querendo dizer aqui, né? E aí ele fala assim, ó, sobre solidariedade, ó, são responsáveis solidários pelo pagamento dessa contribuição, né? O enfiteuta, quem é o enfiteuta? O foreiro. É aquele que detém o contrato de enfiteuse, antigo contrato de enfiteuse do Código Civil anterior, de 1916, que você ainda tem aqui no Brasil de muitas formas, como por exemplo os terrenos de marinha, onde a marinha é a proprietária, mas você é o enfiteuta, você está próximo a praia-mar e baixa-mar, você está numa linha muito próxima, você está morando numa ilha, então a ilha não é tua, a ilha é da União, mas a União cedeu lá o direito de enfiteuse. Então você, como enfiteuta, você pode ser cobrado do nosso IPTU, perdão, você como enfiteuta pode ser cobrado da nossa contribuição de melhoria. A mesma coisa o adquirente ou sucessor, quer dizer, se você tem uma dívida dessa contribuição de melhoria e você passa o imóvel para alguém sem a princípio que esse que recebeu exija, né, o que nós chamamos aí a situação relacionada à certidão negativa de débitos, quem vai responder é a própria pessoa e o sucessor a qualquer título, tá certo? Então, são esses aqui na contribuição de melhoria que estão dentro aí do que nós chamamos aí importantes informações a respeito, né, do nosso tributo. O que mais que ele fala aqui, ó? O regulamento também dá dispor sobre o lançamento e processo de discussão desse valor lançado, quer dizer, o contribuinte tem direito a reclamar, a gente tem que pensar sempre na ampla defesa do contribuinte. Vou falar aqui, ó. Sempre você tem que pensar na ampla defesa do contribuinte. Então, o contribuinte tem todo o direito de reclamar. Não queria pagar desse jeito, não. Estou achando que, a princípio, me colocaram aí, valorizaram muito o meu imóvel. Então, ele tem direito à sua reclamação, uma reclamação administrativa. É a ampla defesa também na esfera administrativa. Tá certo? E aplica-se a restituição desse tributo, o que for previsto nesta lei, né? Agora, temos infrações e penalidades quanto à contribuição de melhoria? Tem. Se ele descumprir a obrigação principal de pagar ou acessória de fazer ou não fazer, dessa lei ou na lei estadual, então o infrator da contribuição de melhoria vai receber algumas multas ou também acréscimos. 100% do valor da contribuição quando o recolhimento for exigido por uma ação fiscal, quer dizer, ele sofreu uma autuação. 150% do valor da contribuição devida em consequência de uma ação ou omissão que tendente a emitir, ou seja, fazer desaparecer o pagamento do tributo ou retardar no seu recolhimento. Então, na verdade, aqui já é uma situação mais dolosa, ele tentou de alguma forma retardar o recolhimento do tributo de forma total ou parcial. R$ 80 no caso de uma infração diversa das anteriores. O valor da multa também poderá ser reduzido, conforme a gente poderia ver aí no artigo 92 da lei, que a princípio está revogado, então a gente nem vai olhar, tá bom? Mas de qualquer forma, nós temos aqui as multas relacionadas à contribuição de melhoria. Gente, é assim, né? Quer dizer, é o suficiente, ele dá, né? São só 5 artigos, né? 94, 99, né? Quer dizer, pouquinha coisa, mas já é o suficiente para poder cair na prova dos senhores. E aí, né? Eu gostaria de ver como é que caiu na prova do último concurso, Tudão. Você tem essa situação aqui para a gente ver? Vou até mexer aqui, vamos ver se eu consigo achar isso facilmente. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é uma beleza, né? Computador, uma alegria só, né? O Tudão vai aprendendo enquanto está dando aula para vocês, né? Mas faz parte, né? Vamos ver se essa aqui é da contribuição de melhoria? Não, essa aqui não é. Não, essa aqui é da tua função, o que você vai fazer na secretaria, né? Essa aqui é da contribuição de melhoria. Então vamos lá, vamos para a telinha ver a questão de contribuição de melhoria, né? Então ele fala assim, ó, a Lei Estadual 3956 de 11 de dezembro de 1981, que institui o Código Tributário do Estado da Bahia, contempla algumas regras a respeito da contribuição de melhoria. Então cai na prova, né, galera? Cai na prova.
E aí o que ele fala assim, ó, contempla algumas regras a respeito da contribuição de melhoria, né? De acordo com a referida lei, considera-se obra pública estadual realizada pelo Estado ou por entidade da administração descentralizada do Estado, com recursos próprios ou oriundos de transferência da União. Então, é informação, você vê que ele vai direto naquela que se consideraria pegadinha, né? Que é justamente o gabarito da questão que a gente acabou de ver, né? A obra pública estadual é aquela realizada pelo Estado ou por uma entidade de administração descentralizada do Estado, no caso aqui uma concessionária, por exemplo, de serviço, com recursos próprios ou oriundos de transferência da União. Verdadeiro. É o gabarito, então, a letra A, como caiu na prova. Os bens indivíduos serão considerados como pertencentes a todos os proprietários, em partes iguais, ainda que os respectivos quinhões ou em partes ideais sejam de dimensões diferentes ou tenham valores diferentes. A letra B está fora, os indivíduos são cobrados de um só, lembra? A contribuição de melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis beneficiados por obra pública federal, estadual ou municipal e terá como limite total de despesa realizada. Cuidado, a gente está falando do COTEB, né? Está falando do Código Tributário do Estado da Bahia. Então aqui a gente está preocupado com a contribuição de melhoria feita por uma obra do Estado, né? Não pode a Bahia, por exemplo, pedir a contribuição de melhoria de uma obra federal ou de uma obra de um município. Então a letra C também está fora. Letra D. É contribuinte da contribuição o proprietário do imóvel na data da publicação da lei que institui a contribuição de melhoria em relação a determinada obra pública federal, estadual ou municipal. Veja, é contribuinte desse tributo o proprietário do imóvel na data da publicação da lei que institui a contribuição de melhoria em relação a determinada obra pública. Até aí estava certo, né? Só que aí ele meteu obra federal, obra municipal, está errado. Então a letra D está errada quando ele colocou obras de outros entes que não são do Estado da Bahia. As pessoas de direito público estão sujeitas ao pagamento da contribuição de melhoria, na medida em que a imunidade recíproca só alcança impostos. Então você viu que está falso também. Pegadinha boa para a prova de vocês ainda, né? Por quê? Porque a gente sabe que a contribuição de melhoria não vai alcançar as pessoas de direito público por expressa previsão legal. Seria uma não incidência ou até mesmo uma isenção. Mas não tem a ver com a imunidade recíproca, ele quis realmente confundir, né? Estão sujeitas ao pagamento? Não, não estão sujeitas ao pagamento, e aí caiu na prova dos senhores. A questão, se foi considerada, é difícil, mas não é difícil se você ler a matéria, né? Não é difícil a questão se você ler a matéria com a atenção devida, conforme a gente está falando aqui com vocês. Por isso que a leitura somente do PDF muitas vezes não é o suficiente para você poder estudar a matéria. Eu não considero. Eu acho que é legal você ouvir a matéria através de um professor, né, que a princípio possa te ajudar a esclarecer pontos e também ficar à disposição de vocês para tirar dúvidas, tá bom? Por isso, volto a falar aqui com vocês, né? Eu vou encerrar essa live, vou continuar gravando aqui para o nosso curso regular aqui no SOS Curso, mas já dizendo a você, se você tem uma vontade aí de ter um curso com desconto especial, estamos ainda na semana do desconto, vai até o dia 25/4, hoje é dia 21, então, por favor, entra lá na turma e aproveita, né, porque a gente está fazendo aí um material bem legal para você poder acompanhar esse certame tão importante, e o COTEB, como a gente viu na última prova, caiu com 3 questões. Então, se for de novo cair com 3 questões, a gente precisa conhecer bem o COTEB para a prova, tá bom? Desejo a vocês uma excelente preparação. Então, eu vou encerrar aqui o nosso vídeo que a gente está fazendo aqui, né? A videoaula online, para continuar gravando aqui para o pessoal aí, a partir então agora do artigo 100, que a gente vai falar sobre a correção monetária, tá bom? Fiquem com Deus, boa preparação para vocês e até a próxima.